dos pilares é a representatividade de mulheres na liderança. Então eles têm uma meta de X%, né, de mulheres no cargo de liderança até o final do ano, e eles estão atrelando os ganhos financeiros dos executivos a atingir essa meta. E isso eu acho ótimo, porque é um estimulante, né? Tem que correr. É isso. Falando um pouco de estatística, a gente vê, de acordo com a revista Época, que a gente tem somente 3% do público de CEOs é feminino. Porém, as universidades elas são ocupadas 60% por mulheres. As vagas de diretores, as vagas executivas, as mulheres, para elas se candidatarem, elas têm que preencher 100% dos requisitos. Isso é as mulheres mesmas, né? Elas fazem uma alta avaliação para se candidatar. Elas não são ousadas, né? Enquanto os homens bastam 60%. Se eles ocuparem 60% dos requisitos das vagas, eles se candidatam. Então, é uma pesquisa feita pelo LinkedIn e, inclusive, mostra e fala muito que isso é um reflexo feminino, que é este sentimento de a mulher se cobrar tanto, essa carga mental que a gente nem se candidata na mesma volumetria que os homens. A gente também tem dificuldade de acreditar na gente, né? Mas mesmo se candidatando, o que acontece? Então? São os homens que são aprovados. Eu quero dar um exemplo que, assim, você está falando disso, eu não consigo parar de pensar. A gente tem exemplos de mulheres, né, brilhantes, né? Nós temos a Cristina Junqueira, eu gosto muito da Angela Merkel, da situação dela, né, como primeira-ministra da Alemanha, e eu sou fã do Obama, né? Já falei isso pra vocês, citei ele, dica do livro recentemente. E aí, quando você pensa assim, nossa, o 44º presidente, né, da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, um homem, eu acho ele brilhante, o primeiro negro a assumir, né, essa posição, e aí você pensa, nossa, a esposa dele, a primeira dama, vai ficar ali sempre submissa, e ela se tornou uma liderança, assim, a Michelle Obama hoje ela se tornou um ícone. Então, tanto em questões sociais, e ela deu diversas entrevistas, o livro dela é super conceituado, porque mesmo tendo alguém tão importante, ela conseguiu estar ao lado dele e falar, eu também tenho uma posição, não de coadjuvante, mas de protagonista. Porque é uma mulher forte e tem um homem forte. Perfeito. Então, tem que dar voz pra ela. Eles não disputam, né? Perfeito. Ele põe ela caminhando do lado dele. E a mulher, eu quero dizer assim, com isso, ok, né? A gente sabe que casais é essa situação, mas que a mulher pode, independente de quem está ao seu lado. Você pode ter um dos maiores presidentes ao seu lado, mas por que não ser a melhor primeira dama? Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção em cima disso que você está falando? É que normalmente, quando existem... A gente passou por isso, inclusive, na Olimpíada. Eu não me recordo agora qual era o esporte, mas ela foi citada, ela estava dando uma entrevista, a mulher que estava dando uma entrevista, e ela foi citada como a esposa do músico. Ela, não, eu não sou a esposa do músico tal, eu sou a fulana de tal, que pratica o esporte tal. Então, assim, normalmente as mulheres, elas têm o rótulo de a esposa do fulano, a mulher isso não acontece com o homem. Então esse papel de ser coadjuvante depende. Normalmente lá imposto no interior é tudo o João da Ana, o Paulo da Ana, vou te levar lá. Mas no ambiente corporativo, a gente, não no corporativo, acho que no social, a gente vê muito isso, a gente fala muito sobre isso, né? E até sem ver. A gente fala assim, não, aquela fulana lá que é casada com... E daí, com quem que ela é casada? É ela, a gente tá falando dela. Isso, né? é o papel dela, né? E a representatividade feminina também brasileira, né? Eu acho que a gente tem grandes nomes, né? Temos. A própria, um nome que me vem aqui à memória agora, é a própria Luísa, né? Que é a fundadora aí do Magazine Luiza, né? Luísa Trajano, nós que é temos uma referência enorme, né? Isso aí.
Falando um pouquinho da liderança feminina, trazendo um pouquinho também da maternidade, nós sabemos o quanto o papel de liderança ele te exige outros papéis, né? Às vezes o liderado ele precisa de uma mãe, de uma psicóloga, de uma amiga, enfim, são vários papéis. E isso puxa muito a maternidade, né? Porque é um cuidado extra que você tem com o seu liderado até nesse processo de desenvolvimento. Você é quase uma mãe, né? Sim, Você executa esse papel, né? Sim, mesmo tendo 3 possibilidades de modelo. Esse é um cuidado da liderança feminina, que ele é muito latente, né, Gabi? Que é uma das características que você falou, de cuidar, né, de acolher e tudo, e que realmente a gente vê isso no dia a dia, né? Você tem que fazer, às vezes, terapia, né? Essa questão da maternidade também é um tópico que traz muito preconceito do fato de termos menos mulheres assumindo cargos altos, porque tem-se um preconceito no sentido de que as mulheres deixarão o cargo para executar o papel de somente mãe posteriormente. Então, a ideia de que aquilo vai durar pouco, que a mulher vai ter filhos e vai ter que sair de licença. Porque ela não vai se dedicar 100%. Eu não vou lembrar o número, mas tem uma pesquisa que fala que de fato isso acontece pela pressão, né, que é exercida pela mulher ter que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Um percentual, não vou lembrar o tanto, tá, gente? Deixa os estudos para cuidar de casa e deixa o crescimento profissional em prol do cuidado da família. Eu não vou lembrar os números, mas de fato tem um estudo que comprova isso. Isso com certeza, e eu vou falar assim, eu acho que a mulher se sente sempre mais culpada, então ela tem mais essa questão de fazer em prol do outro, dos filhos e tudo mais. Quando a Soraya começou a falar dos tipos de liderança, eu conseguia pensar eu na minha casa, tipo, autoritário, vai escovar o dente, vai tomar banho, agora pode praticar em casa, sua mãe. porque eu sou sua mãe. Democrático. Eu lembro desse vídeo. Vamos na casa do seu avô ou da sua tia? É democrático isso. Vai. Você quer lavar as vasilhas ou ficar de castigo? Quem decide é você. É você quem decide. Ou lava as vasilhas ou fica. Eu tô só pensando qual que é a parte do liberal. Talvez você pode dormir entre 10 e 10 e 5. Pode escolher. O seu banho é agora ou agora. Mas vem depois de 18 anos. Você só vai fazer quando você sair daqui bem depois dos 18, né? Mas voltando aqui, o que eu acho que é bastante importante é que as empresas elas precisam estar focadas nessa diversidade de gênero, né? E por quê? Porque estatisticamente, de acordo com os últimos estudos, as empresas que possuem maior diversidade de gênero, ela tem mais sucesso, né? Ela é mais inclusive financeiro, né? Financeiro, porque tem várias pessoas diferentes, metodologias, pessoas diferentes. Eu não falo só entre homens e mulheres. Eu falo de raça, isso. Eu falo de região, eu falo gênero, de mercado tudo. Mesmo. Então, quanto mais diversidade, mais é a chance de você adquirir e obter sucesso. E o mais importante, eu acho que principalmente para as mulheres que estão nos assistindo agora, a Sol trouxe algum dado lá atrás importante, que a gente hoje, enquanto mulher, exerce cerca de 60% das vagas dentro de uma faculdade e não somos 3% das vagas de CEO hoje nas grandes corporações. Se arrisquem, né? Se empoderem, se capacitem, busquem o seu desenvolvimento, mas não tenham medo também de se candidatar, de se arriscar e tomar um não também, né? Eu já fui reprovada em processo seletivo. Você já foi reprovada em processo seletivo? Isso faz parte, nem sempre nós estamos prontos, mas não quer dizer que a gente... A Bruna é ótima. Não quer dizer que em algum momento essa oportunidade não vai chegar, né? Se empodere dia após dia, coloque as suas metas, os seus objetivos e corra atrás, né? Não se sinta diminuída, não se sinta menos capaz de forma nenhuma, né? Não é chegar também e dar cara sem ter uma capacitação para isso.
É importante que você esteja pronto, que você se capacite, né, ao longo aí da sua jornada, mas que você se arrisque, se empodere, se candidate, para que a gente cada vez exerça mais e mais papéis de liderança, seja em qualquer segmento, né? E como líder, seja um bom líder, né? Faça com que os seus subordinados te tenham como exemplo, porque são eles que trazem o resultado. Então, eles têm que se sentir à vontade de falar com você, você tem que ensinar. A liderança é o ato de ensinar, né? Você aprende muito mais quando você ensina. Então, você está sempre se adaptando, você está sempre melhorando, você está sempre reciclando. Então, o fato de você ensinar te forma um líder muito forte e te traz resultados e faz com que você seja um excelente exemplo dentro da corporação. E você aprende muito com seus liderados. E você também. e cresce, né, gente? Quanto mais o líder, ele é uma pessoa que é reconhecida e ele é visto, né? E você tem mais possibilidade de crescimento profissional quando você é líder e menos chefe. E existe uma diferença, nem é tênue, gente. A diferença enorme. É gritante entre ser líder e ser chefe. Mas, como eu até brinquei aqui, mas é verdade, seja feliz. Porque quando você faz algo, né, que você sente um peso, que você vai para casa no final do dia, que você não está feliz, tem algo errado. Então, você tem que ser um líder e ser feliz. Está no caminho que você quer. Porque as pessoas que estão com você vão aprender e vão falar: ele está bem fazendo aquilo, então eu também quero. Ela está bem fazendo aquilo, eu também quero. Por que eu digo isso? Isso é improvável. Não, às vezes eu queria ser médica e não posso ver sangue, então não era para ser. Então, às vezes, você tem que ser feliz sabendo que não quero ser líder. Ok, mas aí você já sabe como ser, você pode inclusive ajudar o seu líder a liderar melhor, porque é um feedback, é uma troca constante. Ô, Bruna, lembrei de um jargão que eu acho que você vai me ajudar aqui a falar, porque para mim a liderança é tudo uma questão de espelhamento. Uma homenagem a uma querida, né? Entendedores entenderão. Eu acho que um recado muito importante também é: líderes, não tenham medo de formar novos líderes. Isso só mostra o quanto você é um bom líder. Você tem que capacitar alguém para te substituir no momento em que for preciso. Porque tem muito chefe que centraliza e que não divide conhecimento para que não haja nenhum risco dele perder a posição. Isso não segura seu cargo, na verdade você não desenvolve seu time e você fica refém do trabalho. Porque aí você trabalha com menos leveza, você tem menos tempo livre para cuidar da sua casa, dos seus filhos, de fazer o seu lazer. Você tá ali centralizando as coisas. Workaholic. Então, dividir faz com que você o seu liderado não quer assumir o seu lugar. Eu tenho que fazer a Júlia lavar vasilha, não quer. Não tem problema. Acho que cada um tem um papel, eu tenho perfis dentro do meu time que são técnicos e eu tenho perfis que são estratégicos. Eu tenho como líder esmiuçar o que é o melhor de cada um. Se ele não tem nenhuma ideia de crescer profissionalmente, eu vou provocar que ele seja o melhor no que ele pode entregar. Perfeito. Porque o papel dele é importante para mim, para o meu trabalho. Se ele não quer crescer, se ele está feliz onde ele está, é importante que ele esteja feliz e que eu aproveite dele, que eu tire dele o máximo. Então, nós poderíamos ficar horas e horas falando sobre o tema de liderança. Algumas dicas já foram dadas aqui no decorrer do vídeo. Aqui eu poderia dar com toda serenidade feminina, saiba trabalhar em meios de conflito, mediar conflitos, porque isso é um dos principais papéis da liderança, né? Principalmente no meio corporativo, onde você tem que o tempo inteiro mostrar o resultado. E saiba ouvir. Eu acho que você ouvir o outro te traz muito mais ganhos enquanto líder do que você ser 100% chefe, autoritário, dentro da busca que é comum à maioria das pessoas que estão ali dentro da organização, né? É isso. E aí, chama aí o final. Então,
fechando o nosso vídeo de hoje, a gente queria agradecer a audiência de vocês e lembrar que toda terça e quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Deixa o seu like. Deixa aqui o seu like. Compartilhe o nosso conteúdo. A gente está brincando, mas isso é muito importante para que a gente consiga cada vez mais levar esse conteúdo para mulheres, né? Se empoderem, compartilhem esse conteúdo com outras mulheres e se inscrevam no canal do YouTube para vocês ficarem ligadinhos sempre que sair vídeo novo, tá bom? Toda quarta-feira tem live. Gabi, eu não bate. Pra que pedir um beijo? Beijo! Volta, amiga, respira fundo. Não, vocês. 1, 2, 3 e... Vai, Gabs. Horas e horas. Então vamos. Desculpa, Sol. E a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas. Eu também, algumas vezes. Empreendedores femininos. Nossa, não.